Olá, queridos alunos. Aos poucos vamos retomando o nosso contato e nesse primeiro momento ainda à distância, mas se Deus quiser, aos poucos nós vamos estar juntos de novo. Nesse primeiro momento, eu gostaria de rever com vocês os últimos conteúdos das nossas últimas aulas presenciais, ok? Nós vimos sujeito, nós vimos a classificação do sujeito e depois nós entramos em predicado, ok? Nós vimos a classificação desse predicado. Para que a gente possa rever esse conteúdo, eu gostaria muito que vocês tivessem aí com vocês, estivessem na frente de vocês, aquela folhinha de predicado e a classificação do predicado, ok? Eu vou pegar a minha aqui também e nós vamos lendo ao mesmo tempo. Então, essa é a folhinha, lembram dela? Predicado e a classificação do predicado. A gente vai lendo e eu vou retomando a explicação, ok? Assim como o sujeito, o predicado é o termo essencial da oração. Então, uma oração ela é composta de sujeito e predicado. Sem esses dois elementos, não tem oração. Se faltar o predicado, não tem oração, tá? Então, por isso a gente diz que o sujeito e o predicado são termos essenciais da oração. O que é o predicado? O predicado é tudo o que se diz do sujeito, ou seja, o que não é sujeito é predicado. Ok? Então eu tenho aqui, ó, no domingo passado nós chegamos tarde da praia. Tá? Então tem aqui, ó, no domingo o sujeito é nós e eu tenho no domingo passado chegamos tarde da praia é o predicado. Ok? Depois, o verbo ou a locução verbal sempre faz parte do predicado. Gente, sem predicado não tem oração. O verbo é a alma desse predicado, tá? Então, o verbo e a locução verbal, eles estão sempre no predicado. Então, nessa oração aqui, ó, no próximo domingo, nós vamos chegar tarde da praia, sujeito nós, e eu tenho o predicado. No próximo domingo, vamos chegar tarde da praia. Ok? Vamos partir, então, para a classificação do predicado. Temos 3 tipos de predicado. O predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo-nominal. Vamos ver, vamos relembrar cada um deles? Então, aqui, ó, predicado verbal é aquele que apresenta um verbo significativo, também chamado de nocional, que é o núcleo desse tipo de predicado. Então, lembram, gente, que nós falamos que os verbos se dividem em significativos e de ligação. Os verbos significativos são aqueles que informam uma ação ou um fenômeno da natureza. Esses são os verbos significativos. E eles formam predicados verbais. Então, eu tenho aqui, ó, nosso time já estava no gramado. O verbo estar aqui, ele é um verbo significativo. Por quê? Ele indica uma ação do time, estar no gramado. Tá? Então, nosso time é o sujeito, já estava no gramado é o predicado. Como é que eu vou classificar esse predicado? Para classificar o predicado, eu tenho que prestar atenção no verbo. Eu tenho que interpretar esse verbo.
para saber se ele é um verbo significativo ou se ele é um verbo de ligação. Aqui, ele é um verbo significativo, núcleo do predicado verbal. Do lado, eu dei um exemplo onde eu usei uma locução verbal. A criança tinha virado a mesa da sala, né? Aqui o verbo principal é virar. Tinha virado. Lembrando que, para eu classificar o predicado, eu tenho que ver qual é o sentido desse verbo aí. Reparem que o verbo virar aí é no sentido de ação mesmo, de botar de cabeça para baixo, ok? Então, se ele é um verbo significativo, eu tenho um predicado verbal. E esse verbo principal, ele é o núcleo do predicado verbal. Então, verbo significativo, eu tenho predicado verbal. Reparem agora no predicado nominal. Vou subir aqui um pouquinho. Aqui. Predicado nominal é aquele que apresenta um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Nesse tipo de predicado, o núcleo é o predicativo do sujeito. Bom, vamos lá. Primeiro nós temos que lembrar o que é um verbo de ligação. O nome está dizendo, ele liga o sujeito ao seu predicativo. Predicativo é aquele termo que indica uma característica, um estado do sujeito naquele momento. Nesse tipo de predicado, é o predicativo, o núcleo do predicado. Porque, reparem aqui, nosso time anda muito animado. Nosso time é o sujeito, anda muito animado, é o predicado. Repara, não, estava muito animado, né? Estava muito animado. Esse estar aí é o estado dele. Qual era o estado dele nesse momento? Animado, né? Então, nesse predicado aqui, estava muito animado, qual vai ser a palavra mais importante aqui? Animado, que é o estado do sujeito. Se essa é a palavra mais importante, é justamente o núcleo do predicado nominal. Ela é o núcleo do predicado nominal, ok? Do lado a gente tem, aquele lugar era lindo. Aquele lugar o sujeito, era lindo é o predicado. E vamos analisar o verbo para saber que tipo de predicado é esse. Reparem, aquele lugar era lindo. Era lindo é o predicado. Verbo é o verbo ser. Lembram, gente, que eu falo sempre para vocês que o verbo ser é aquele predicado que 99,9% ele é de ligação, né? Ele vai, na maioria das vezes, ele vai estar introduzindo um estado do sujeito, ele vai estar introduzindo uma característica desse sujeito, né? Que é justamente o predicativo do sujeito. Tá? Então eu tenho era lindo, então eu tenho verbo de ligação e eu tenho aí o predicativo do sujeito. Nessas duas palavrinhas aí, era lindo, qual é a palavra mais importante, gente? É a característica dele, lindo. Então esse vai ser o núcleo do predicado nominal. E é o predicativo do sujeito também, né? É o estado do sujeito, é a característica do sujeito. Ok? Outro exemplo. O rapaz anda muito preocupado com sua família.
Rapaz, o rapaz é o sujeito, anda muito preocupado com sua família, é o predicado. Quero classificar esse predicado. Vou olhar o quê? O verbo. Vou interpretar o sentido desse verbo. Reparem aí, ó, o rapaz anda muito preocupado com sua família. Ele anda preocupado. Reparem que esse anda aí não é um verbo de ação. Se fosse um verbo de ação, seria verbal. Mas aí é o estado dele, ele anda preocupado, ele está preocupado, certo? Então, eu vou classificar com verbo de ligação. E se é um verbo de ligação, eu já sei que esse predicado é um predicado nominal. Que maravilha, tranquilo, né? Muito bom. E qual vai ser o núcleo do predicado? Qual vai ser o núcleo do predicado nominal aí, ó? É justamente o predicativo do sujeito, é o estado. É essa palavrinha aí que indica o estado do sujeito, a característica dele naquele momento. Tá? Esse é o predicativo do sujeito. E o núcleo do predicado nominal. Predicado verbonominal. Deixa eu levantar mais um pouquinho aqui a folha para que a gente veja melhor. Tá aqui, ó. Predicado verbonominal. Esse tipo de predicado é, na verdade, resultante da fusão de um predicado verbal com um predicado nominal. Exatamente como o nome está dizendo, verbonominal. No predicado verbal, eu tenho um verbo significativo. No predicado nominal, eu tenho o predicativo, o estado, a característica, né? Então, esse predicado verbo nominal, eu tenho exatamente isso, ó. É aquele que apresenta um verbo significativo, nocional e também um predicativo ao mesmo tempo, tá? E justamente são esses dois que vão ser, o núcleo do predicado verbo nominal, ok? Por hoje é só, meus amores. Segue uma folhinha com mais exercícios. Um beijinho carinhoso. Até a próxima.